noite, meus irmãos. Que a serena paz do nosso Mestre Jesus se faça presente. Nós estamos iniciando o nosso estudo da noite e para dar início ao estudo, vamos pedir ao nosso irmão Saulo para ler a nossa página de preparação do nosso estudo da noite. Vamos vibrar com ele. O livro é Vivendo o Evangelho, volume 2, do Espírito André Luiz, psicografia de Antônio Baduí Filho. Missão intransferível. Divulgue a doutrina espírita, mas não se enrede nas teias do fanatismo. Ensine a reencarnação, mas não se escravize às revelações de vidas passadas. Explique a mediunidade, mas não reduza os acontecimentos a simples mediunismo. Discorra sobre a vida espiritual, mas não se esqueça de que ainda está no corpo. Discuta e argumente, mas não imponha seu ponto de vista a ninguém. Fale sobre temas doutrinários, mas não transforme o assunto em tortura para os outros. Apregoe sua fé, mas não agrida a crença alheia. Saliente a reforma íntima, mas não assuma a postura de censor dos costumes. Exalte a caridade, mas não condene os que ainda se distanciam dela. Esclareça e console na ocasião infeliz, mas não seja impertinente. Converse entre amigos, mas reconheça a hora e o lugar certos, evitando constrangimentos. A doutrina espírita liberta para o conhecimento superior, exortando ao exercício do bem, segundo o Evangelho de Jesus. Estude sempre, mude para melhor, pratique as lições aprendidas e divulgue o ensinamento dos Espíritos, assumindo aquela missão intransferível, segundo a qual a melhor propaganda do Espiritismo é a transformação moral do espírita. Graças a Deus. Agradecemos o nosso querido companheiro e vamos iniciar com a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai de misericórdia, pela oportunidade de estarmos nesse instante reunidos com os nossos corações voltados ao alto para agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela noite de hoje, pela vida, por todas as oportunidades vividas até então. Abençoe, Senhor, o nosso trabalho, abençoe a cada um dos nossos irmãos sintonizados e aqueles que estão nos nossos pensamentos, que a Tua misericórdia, Pai, possa alcançar. Ilumina-nos, Senhor, fortaleça-nos, nos dê bom ânimo e auxilia, Senhor, a todos aqueles outros necessitados do medicamento espiritual para o corpo físico. Auxilia, Senhor, a tantos nossos companheiros de jornada que se encontram em aflições. Derrama, Senhor, as Tuas bênçãos salutares sobre todos nós. Graças a Deus. Muita paz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. O nosso estudo, meus irmãos, é do Evangelho segundo o Espiritismo. Missão dos Espíritas. É o capítulo 20, o item é o 4, e traz para nós a missão dos espíritas, que nós vamos estudar hoje. Então, o objetivo do Espiritismo é o melhoramento moral, deixa eu consertar aqui, é o melhoramento moral da humanidade. Então, ser espírita é trabalhar espontaneamente pelo prazer de servir, único, exclusivo, pelo prazer de servir. Saber ouvir aquele companheiro que nos chega cheio de dúvidas, de angústias
e você empresta o ouvido, ouve com paciência, com ternura, para que ele possa se sentir melhor desabafando, porque quando a gente fala, a gente põe para fora aquilo que nos incomoda, e é uma terapia realmente você poder ouvir, né? E estudar sempre, todos nós devemos estar sempre estudando, nos atualizando a respeito das situações que surgem, ter o controle emocional tão necessário, né? O contar até 10, você ter aquele controle, não deixar se abater por qualquer coisinha que chegue até você. E a gente vai vendo que é não perder o equilíbrio. Observamos que quando nós perdemos o nosso equilíbrio, nós levamos, às vezes, horas para nos equilibrar novamente. Então, o espírita tem que ter esse autoconhecimento para não perdermos o equilíbrio. Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou, eu vim para servir e não para ser servido. Essas palavras de Jesus, quando ele acrescenta, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. É humildade, a humildade do Mestre nos ensinando o quanto nós deveríamos ser úteis ao seu Evangelho, à doutrina, úteis no dia a dia. Sempre temos algo que a gente tem condições de realizar, né? Aquela pergunta, o que você pode fazer? Eu posso fazer isso e muito mais. Sempre a gente pode fazer um algo a mais àquelas pessoas que se acheguem na casa espírita, ou se acheguem na nossa casa, no nosso trabalho, querendo realmente um aconselhamento, ou querendo simplesmente conversar, para poder esclarecer qual é a sua opinião. E muitas das vezes são situações muito difíceis. Quando o Divaldo conta naquela revista do bombeiro que trouxe para nós aquele ensinamento daquela criança tão enferma, com um problema de saúde tão sério. E os médicos falam que aquela criança não tinha muito tempo, não tinha muito o que fazer em benefício dele. A ciência não ia conseguir fazer aquilo que todos esperavam, que todos realmente gostariam que acontecesse. Então a mãe, sabendo do carinho, do quanto ele gostava dos bombeiros, vai até um quartel do bombeiro, pedir ao tenente para que ele possa enviar um soldado lá para fazer uma visita, já que os médicos avisaram que a criança não tinha muito tempo. E quando ela pergunta ao comandante se ele poderia fazer isso, ele fala, posso fazer isso e muito mais. Amanhã a senhora se prepare, porque vai uma equipe com a ambulância, com tudo, para buscar ele, para ele passar um dia no quartel com os companheiros. E eles preparam na emergência uma roupa, um chapéu para ele, e vai buscar ele na ambulância. Ele que tinha realmente pouco tempo de vida, vamos dizer assim, ele é levado ao quartel dos bombeiros. E ele fica tão feliz em participar ali do dia com os companheiros, e ainda sai em uma missão que é chamado, e o comandante permite que ele vá junto com o médico, obviamente, participar daquela missão. E ele volta, minha gente, para o hospital tão feliz, porque ele passou semanas narrando aquele acontecimento maravilhoso, e todas as vezes que um chegava no quarto, ele narrava novamente, tão feliz. E o que era para acontecer naquela semana, 2 meses após, o médico liga para a mãezinha dele e fala, olha, a senhora deve vir realmente aqui, porque o seu filho realmente está se despedindo da vida. E até a enfermeira que participou de todo aquele cenário, de toda aquela situação,
ela própria liga para o quartel. Ela própria liga para o quartel para falar com o comandante a situação da criança. E o comandante fala para que o hospital não se assustasse, mas que iria uma guarnição lá para se despedir do companheiro, porque iam tocando a sirene, ia colocar a escada Magiros, mas que ninguém se assustasse. E foi o que foi feito. Então ele, já debilitado, com a mãezinha do lado, chegou o caminhão do bombeiro, botou a escada Magiro e os soldados, um por um, entrou no quarto para se despedir do companheiro. E por último o comandante foi até ele despedir, como um bravo soldado. E ele, com aquele sorriso no rosto, ele fala para a mãezinha dele: mamãe, eu sou um soldado de verdade. E desencarna. É a felicidade que muitos de nós pode fornecer àqueles que estão junto de nós com uma dificuldade. Todos nós podemos fazer isso e muito mais, uns pelos outros. É o que a doutrina espírita vem nos auxiliando, nos ensinando, fornecendo equipamento, bagagem, tudo para que possamos ter esse entendimento da vida, do que nós podemos realizar. E olha que não é pouca coisa, porque o Pai confia em nós. O Pai nos deu essa missão, a todos nós, sermos melhores a cada dia. E Erasto traz para nós: é chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Que importa? Somente os lobos caem em armadilha de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos e moladores. Então, quando Erasto traz esse ensinamento para nós, ide e pregai, todos nós temos essa capacidade de levar uma palavra de bom ânimo, de levar realmente uma luz ao companheiro da estrada. Porque se nós falarmos com entusiasmo que devemos confiar que dias melhores virão, que a situação atual não é para sempre. São momentos difíceis, mas que todos nós haveremos de superar, porque o Pai é conosco. Quanto mais evoluído, mais responsável com o próximo e com Deus. O Divaldo nos conta que quando ele teve com Chico, lá na década de 40, Chico com tuberculose, aliás, o Chico passou para ele que na década de 40, ele com tuberculose, ele sentiu que os problemas respiratórios que ele estava sentindo, que ele ia morrer. Não tinha jeito. Ele estava passando muito mal. E aí Emmanuel comparece ali junto dele e ele falou: Emmanuel, você pode me acompanhar? Vou morrer. E eu e Emmanuel fala para ele, né? Não posso. Enquanto você morre, eu vou trabalhar. E ele ficou muito triste, muito triste. E Sheila chega e ele pede a Sheila: Sheila, eu vou morrer. Você pode me acompanhar? Não posso. Emmanuel está me chamando. E Sheila vai. E aí, doutor Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra de Menezes chega e fala: o que foi, meu filho? O que você tem? E o Chico fala para ele: o senhor pode me indicar um remédio? O senhor pode indicar um remédio para essa besta aqui? E o doutor Bezerra fala: bom, eu não sou veterinário, mas vou ver o que eu posso fazer. E o doutor Bezerra de Menezes, ele ensinou o Chico a técnica da viagem interior, essa avaliação. E ele descobriu o que veio fazer aqui. Mudou de cidade,
mudou de hábitos, entregou-se ao próximo e chegou, minha gente, até 2002. É a vitória do trabalho, a vitória dos trabalhadores do bem. Então todos nós temos uma frase, né, muito dita na doutrina espírita, todo mundo conhece ela como um símbolo realmente, que é: fora da caridade não há salvação. Todos nós conhecemos essa frase. Então, o que o verdadeiro cristão promove? O que ele está promovendo? Porque ele deve promover o consolo. Ele promove o alívio. Ele promove o alimento, a veste, esperança para o futuro, inclusão, respeitando as individualidades. E isso aí, minha gente, a gente precisa fazer. Respeitar a individualidade de cada um, do próximo. Mas devemos ter esse comprometimento, né? Consciente de seus deveres com a família e com o trabalho. Não devemos realmente esquecermos do nosso guia e modelo, nosso Mestre Jesus. E o Divaldo, ele teve uma época que ele reclamava muito, porque tinha uma senhora que todos os meses ela ia lá pegar o dinheiro para pagar uma conta, todo mês. E o Divaldo falou: não, mas não pode, todo mês a mesma coisa. O Divaldo ficou reclamando. E aí Joana de Ângeles lhe aparece. A Joana lhe aparece e fala para ele: você, Divaldo, você era uma poça, aquelas poças d'água, né? Você era uma poça. Pediu, virou um córrego. Pediu ajuda, virou um rio. E um rio está sempre ajudando os outros. Quer dizer, ele era uma poça, pediu aos céus, virou um córrego. Pediu mais e virou um rio. Então o rio segue sempre ajudando as pessoas, ajudando sempre. O rio dá de beber aos animais. O rio desenvolve as plantas que o cercam, correto? Os peixes se reproduzem. Se você represa a água, o que ocorre? Vira um criador de mosquito. Se você não faz nada pelos outros, ou por você mesmo, fica estagnado. Toma água. Isso só serve para criar pernilongo, mosquito. E com mau cheiro, com muito mau cheiro. Então a gente vai relembrando, né, uma lição importantíssima que eu amo. Vou tentar não me emocionar, porque está lá no livro Paulo Estevão. Paulo Estevão, né, quando o nosso querido Chico traz na psicografia, foi o primeiro mártir do cristianismo. Foi o primeiro realmente que teve, né? Então, Estevão foi condenado à morte. Ele foi condenado à morte a pedradas. Deu o maior exemplo de amor ao cristianismo. E isso é bom a gente lembrar sempre desse exemplo de Estevão. Porque Estevão, o que aconteceu com ele foi porque ele foi condenado, né? Saulo mandou que amarrassem ele a um poste e fosse apedrejado, dada a sua convicção, o que ele falava a respeito de Jesus. Então, ele teve essa sentença de ser morto à pedrada. E quando ele já estava mais para desencarnar do que encarnado, o Saulo pediu para tirar dele o testemunho. Vai lá, fala com ele lá. Se ele negava o Cristo. Vai lá falar com ele. Então pararam o apedrejamento e foram lá falar com ele. E falou: o doutor está falando que se você negar o Cristo, você ainda tem salvação. Ele manda te soltar. Ele já estava todo ensanguentado. Mas deu o recado. E ele conseguiu, minha gente, ainda ter força na voz para falar.
Ele ainda teve força para falar. O Sinédrio tem 1000 modos de me afastar do Cristo. O Sinédrio tem 1000 modos de me fazer chorar. Desculpa. O Sinédrio tem 1000 modos de me fazer chorar, mas não conheço nenhuma que me afaste do Cristo. Nenhum modo que me afaste. Quer dizer que o Sinédrio podia fazer ele chorar de várias maneiras, mas ele não conhecia nenhuma maneira que o fizesse se afastar de Jesus. Então esse ensinamento de Estevão é gratificante até hoje para todos nós. Porque quando Abigail se aproxima e ela vê que é o irmão, ela quase desmaia. Ela fala para Saulo, ele é meu irmão. E Saulo manda desamarrar ele, leva ele para uma sala. Coloca ele lá numa sala, ele já ensanguentado. Abigail o beija. E ele, olha o que ele fala para Abigail. Tem paciência com ele. Ele é gente boa. Minha gente, Estevão fala isso. Tem paciência com ele, Abigail. Ele é gente boa. E aí, ele quando fixa o seu olhar, ele vê Jesus. E ele pede a Jesus, Senhor, não impute a ele esse pecado. Não culpe ele por esse pecado. É o cristão verdadeiro, minha gente. É um dos maiores exemplos, realmente. É o cristão verdadeiro. Que mesmo naquela hora de sofrimento, ele não se sente ofendido. Porque ele perdoa. Então é um exemplo que todos nós devemos estar sempre lá olhando. Paulo e Estevão, esse livro maravilhoso, que ensina tanto a todos nós a sermos cristãos realmente. E reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Sempre. É sacrificar os velhos hábitos. A caridade é sempre a regra de conduta. Esses que a praticam são os verdadeiros espíritas cristãos. É a nossa responsabilidade, nosso compromisso com a espiritualidade. E qual é a sua conduta no grupo assistencial, na casa espírita? Qual é a sua conduta? Revolta com o sucesso da ideia alheia? Irritação com o desempenho do colega? Recusa a partilhar tarefas com os demais irmãos? Presença personalista em todos os setores? Aí eu trouxe lá do livro Tormentos da Obsessão um exemplo que serve para todos nós muitíssimo, que fala assim, o livro de Manuel Filomeno de Miranda, tá? Tormentos da Obsessão, que onde tem o caso do espírita, que quando ele desencarnou, ele se descobre que foi um espírita de gabinete. Oh, tem espírita de gabinete? Tem, meus irmãos, o espírita de gabinete. Então, esse nosso companheiro, ele nunca se fixou a casa espírita nenhuma. Para ele, as dificuldades que surgiam eram todas sempre dos outros. Todas as coisas que ele via que não era de acordo com o que ele pensava, com o que ele idealizava, ele falava, a culpa é de fulano, é porque fulano está agindo assim. Tudo era culpa dos outros. E aí o que aconteceu? Porque os outros não entendiam as suas avaliações. Ele falava. Os outros não entendiam as suas sugestões. Então, as casas espíritas não queriam seus conselhos, não queriam suas críticas, não queriam ouvir suas sugestões. E depois de um tempo, ele fez a opção. Vou estudar o espiritismo em casa, sozinho, na minha casa, assim eu não me aborreço. Esse monte de gente que não faz o que eu estou falando. Ele teve essa opção de estudar o espiritismo em casa.
E aí ele desperta no mundo espiritual depois de um tempo e ele é resgatado pela equipe de Eurípides Barçanufo. Resgatado. Ele vai para o Hospital Esperança, na cidade espiritual Esperança, numa condição, minha gente, lamentável, nos traz Manuel Filomeno, numa condição lamentável realmente. Ele é aquele alguém que veio com um excelente cabedal, realmente, uma possibilidade infinita. Ele veio com habilidades que não haviam vindo com ele no seu projeto reencarnatório. Ele trazia no seu projeto reencarnatório o conhecimento para auxiliar as casas espíritas, para fazer muito realmente. Mas aí, porém, ele não soube, ele não conseguiu domar o seu gênio. Ele não conseguiu realmente, com suas emoções, trabalhar suas emoções. Num processo de cegueira, colocando a culpa nos outros, né? Os outros que não sabiam ouvir as suas sugestões, os outros que não sabiam ouvir as críticas. Então ele se aborreceu e falou: eu vou trabalhar, vou estudar o espiritismo só em casa, não vem mais na casa espírita. E aí, só depois de um longo tempo, de longa terapia, é que ele começa a observar os seus descaminhos. Depois de muito tempo no plano espiritual, depois que ele foi socorrido, depois de um longo tempo, longa terapia, que ele pôde ver que era ele o intransigente. Ele que era intransigente. E aí, desejando que todos fizessem o trabalho a seu modo, ele se afastou da instituição espírita. Não, ninguém... Gente, se você não está satisfeito, a gente procura uma casa que a gente possa auxiliar, mas tem que ter paciência, tolerância. Perfeito só o Pai. Todos nós temos dificuldades, mas é um ajudando o outro. Isso em qualquer religião, em qualquer sociedade. Temos que ter o bom senso, temos que ter o carinho, o respeito uns aos outros. Não querer que a sua palavra seja a palavra final. É uma sociedade. Devemos ouvir a todos e tirar o melhor ensinamento. Quantas pessoas ficam trabalhando numa casa espírita por anos, até um dia ser tocado ou o dirigente convidá-lo para o trabalho do passe ou da palestra, ou mesmo um trabalho de auxílio dentro da casa espírita. É perseverança. Se você quer ajudar, você tem que estar pronta para servir. Obviamente, você pode dar sua opinião, mas com respeito a quem está lá. É aquilo que traz na música, né? Respeite aquele que pôde chegar onde você ainda não chegou. Então, vamos todos juntos dar o nosso quinhão, mas com amor, não com intolerância. Não se achando dono da verdade, porque todos nós queremos cooperar. Todos nós temos a intenção de auxiliar, mas temos que observar esse ensinamento de Manuel Filomeno de Miranda no livro Tormentos da Obsessão. O quanto que eu estou sendo intransigente. E não é só na casa espírita, não. Às vezes é no nosso trabalho, né? No nosso ganha-pão, vamos dizer assim. A nossa família. Quem manda aqui sou eu e pronto, acabou. E aí passa a ser aquela pessoa que deixa de ter aquela consideração, aquele respeito, aquele carinho pela sua atitude impensada. E nós devemos refletir sempre, sempre, como nosso Santo Agostinho nos ensina todas as noites. O que eu fiz de errado? Amanhã eu vou pedir desculpa, eu vou falar foi mal. Ou então eu vou continuar fazendo aquela ação que eu achei que foi benéfica para o meu irmão, para mim, para todos. Avaliar. Temos que ter esse filtro, realmente, fazer essa avaliação todas as noites, para poder entender
e o ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado que entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segue a verdade. E quais? Quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E aí Erasto traz para nós, né? Podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu desinteresse pessoal. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória de seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos, e lhes dará a vitória. A vitória. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e que os que o seguem são os escolhidos, e lhes dará a vitória. A vitória. A vitória da consciência tranquila, a vitória da alegria, da felicidade, da paz e da luz. Bons espíritas, meus bens amados, todos vós sois trabalhadores da última hora, últimos a chegar. É o Espírito Constantino traz para nós. Deus é bom patrão. Ele é bom patrão e retribui a cada um segundo as suas obras. Não tem erro. Todo aquele que trabalha no bem, recebe o bem. Recebe vida, recebe amparo, recebe força, recebe contribuição dos bons espíritos, que estão sempre nos auxiliando. Mesmo quando a gente é cabeça dura, muitas das vezes, eles não desistem de nós. Divulgar, minha gente, a reencarnação é missão dos espíritas. As consequências do bem e do mal, instruir os homens, auxiliar o seu progresso, é o ide e pregai. Ide e pregai. A gente lembra que o Paulo e Barnabé, indo para o deserto, eles são assaltados por ladrões que roubaram as frutas, roubaram as capas deles que protegiam eles do frio à noite, né? Os originais dos escritos de Mateus Levi, os pergaminhos que Paulo recebeu. Os ladrões levaram tudo, sem as frutas para se alimentar, as capas para se proteger do frio da noite, e os escritos para ler. Temos que voltar. Barnabé falou, temos que voltar. Não tem como ir. Como é que a gente vai? Sem as frutas, sem as capas, a roupa que nos protege. Como é que a gente vai ler o quê? Eles levaram até os escritos que Mateus nos deu. Levou tudo, não ficou nada. E aí Paulo fala para ele: as frutas colheremos outras no mato. Vamos colher, procurar no mato aí, tem muita fruta, vamos pegar no mato aí. A capa, nós nos protegeremos um ao outro. Encosta. E os escritos estão na mente e no coração. Não necessitamos ler para ensinar. É você ensinar com o coração tudo aquilo que você já ouviu. Todo aquele ensinamento que o Pai trouxe a Moisés, todo ensinamento que o nosso Mestre Jesus, com seu Evangelho de luz, nos trouxe, está no nosso pensamento, está no nosso coração. Onde está a lei de Deus? No Livro dos Espíritos nos traz.
na nossa consciência. E Paulo fala, vamos. É aquele, vamos lá. Dificuldade vai sempre aparecer, minha gente. É a visita que chega na hora que você está saindo, na hora que você quer fazer uma prece, um barulho, o cachorro, tudo aparece. Mas vamos lá. Não podemos desistir. Não podemos fraquejar. Temos que ter a convicção, o exemplo. Porque falar, minha gente, até papagaio fala. Mas necessitamos dar o exemplo realmente, mostrar a que viemos, independente de religião. O importante é darmos o exemplo. É o que você está fazendo com os dons que você recebeu. O que você está fazendo? Lembra quando Jesus trouxe para nós a parábola dos talentos, que o Senhor da terra chamou 3 servos e, conforme a sua capacidade, a capacidade de cada um, confiou alguns de seus talentos. Emprestou. E aí eu fui lá no livro, O Estante da Vida, é do irmão X. Ele parafraseou essa parábola através do Chico. É interessante, né? A gente conhece a parábola dos talentos. Mas aí o irmão X, ele faz isso, parafraseou essa parábola. Aí vocês olham lá depois. Mas diz assim, que ao primeiro foi transmitido dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. Então o Senhor, né, da terra deu ao primeiro servo dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. E aí ao segundo, o Senhor da terra concedeu inteligência e autoridade. E ao terceiro, o que ele entregou? Ele entregou o conhecimento espírita. O conhecimento espírita. Muito tempo depois, compareceram assustados diante do Senhor. Então, o primeiro que recebeu os 5 talentos, fala para o Senhor, cultivei e consegui outros 5 talentos. E ele fala, o trabalho, o progresso, a amizade, a esperança, a gratidão em alguns companheiros. Quer dizer que dos 5 talentos que ele recebeu, ele conseguiu outros 5 talentos. E aí o Senhor fala para ele, servo fiel está bem, não erraste por intenção, volte e receba o amparo dos que ajudaste. Então ele iria reencarnar e receber o amparo de todos aqueles que ele deu trabalho, progresso, amizade, esperança, gratidão. E o segundo? O segundo, com 2 talentos que recebeu, ele fala que ele angariou outros 2 talentos. E ele fala, a cultura e a experiência para muitos irmãos. Então, com o que ele recebeu de inteligência e autoridade, ele conseguiu angariar mais a cultura e a experiência para muitos irmãos. E o Senhor lhe diz, servo fiel, não erraste por intenção, volte e renasça sobre o amparo de muitos. Volte e renasce sobre o amparo de muitos, porque a muitos ele auxiliou. E o terceiro que recebeu o conhecimento espírita. E aí olha o que ele fala. Senhor, devolvo-te o talento, pois aprendi com esse ensinamento que tu atribui a cada um segundo as suas obras. Como empregar o clarão da verdade num lugar com inveja, ciúme, crueldade e ilusão? Não tem como. E aí o Senhor fala para ele, volta,
volta e terá o recomeço com os obscuros entraves do princípio. Os obscuros entraves do princípio. Volta. Minha gente, doutrina espírita é conhecimento que nos eleva, que traz para nós um fortalecimento nos momentos difíceis, nas horas de angústia. O conhecimento espírita vem e nos socorre, nos resgata, para que nós possamos confiar no amanhã, confiar em Deus, confiar em nós mesmos, que somos capazes de nos superar, de vencer as nossas fragilidades, de reconhecer esse imenso amor do Pai por todos nós. E aí, a doutrina espírita liberta para o conhecimento superior, exortando ao exercício do bem segundo o Evangelho de Jesus. Estude sempre, mude para melhor, pratique as lições aprendidas e divulgue o ensinamento dos Espíritos, assumindo aquela missão intransferível, segundo a qual a melhor propaganda do Espiritismo é a transformação moral do espírita. É nós nos transformarmos em irmãos amorosos. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Amarmos a todos os nossos outros irmãos de outras denominações religiosas. Amarmos a todos nós, porque se Deus é o nosso Pai, todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. E aí a proposta espírita, me permite ler para vocês. Fé raciocinada, transformação moral, fidelidade ao Evangelho de Jesus. A proposta espírita é clara e objetiva, razão pela qual o Espiritismo não pactua com as experimentações aventureiras, soluções de conflitos amorosos, mistura de práticas religiosas, interpretações personalistas, movimentos ideológicos, interesses imediatistas, interesses em teorias mirabolantes, processos de cura, promessas de cura, misticismo cego, sortilégio, superstições, leituras de sorte, acervo de negócios, associações políticas, exibicionismo mediúnico, garantia de vantagens materiais, curiosidade sobre vidas passadas, arranjo para dificuldades financeiras. O espírita que, comprometido com a atividade doutrinária, ainda se liga a essas situações, na verdade se transviou do caminho. Quem nos traz esse ensinamento é André Luiz, por Antônio Baduí Filho. Então, minha gente, é termos em mente a nossa transformação moral. Cada dia, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor, porque vamos nos instruindo, vamos aprendendo e pondo em prática. Não importa o tempo que leva, não importa como eu estou, o importante é que o Mestre Jesus espera por todos nós, sempre está a nos aguardar. Vem, Jesus. Vem, Senhor. Derrama tuas bênçãos, Pai, por toda a humanidade. Ilumina, Senhor, as nossas mentes, esclarecendo-nos, Senhor, a respeito de nós mesmos e da vida plena, Senhor. Abençoe, Pai, esse lar. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos, todos aqueles que se encontram em aflição nesse momento. Que os trabalhadores espirituais, a falange de Dr. Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçaluf, possa nesse instante, Senhor,
ir até esse lar, até esse hospital e auxiliar, Senhor, em nome de teu amado Filho Jesus, todos esses irmãos que estão nesse instante necessitando, Pai, da tua misericórdia, do teu auxílio, Senhor. Vem, Jesus, acalenta as crianças, auxilia os anciãos e derrama, Senhor, sobre toda a humanidade a luz do teu imenso amor. Graças a Deus, meus irmãos, muita paz, muita luz e viva Jesus, hoje e sempre em nossos corações. Muito obrigado. Que a doce e meiga paz do Rabi possa estar sempre conosco. Paz e bênção a todos nós. Que assim seja. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra a toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Que possamos, meus irmãos, nos unir num só pensamento, de ser útil à doutrina, de ser útil à humanidade inteira. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado. Até a próxima.